Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós sabemos o endereço desta passagem. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. E sabemos mais, que aquilo a que ele se propõe é exatamente o que o homem mais almeja, a vida eterna. É desta forma que se conclui o versículo. Escritores do passado, arqueólogos, historiadores, cientistas, sempre estiveram atrás da fonte da juventude, que em outros termos vai exatamente desembocar nesse sentido de ter a perpetuidade da vida. Mas nós aprendemos nessa passagem tão conhecida, tantas vezes recitada, pregada e ensinada, que a vida eterna, primeiro de tudo, é fruto do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Um saudoso ministro de nossa igreja, quando ia recitar essa passagem, o fazia nesses termos: de tal maneira Deus amou o mundo. Parece que a gente está até ouvindo um pouquinho a sua doce e querida voz. Uma maneira incomparável, uma maneira insuperável, uma maneira que nós ficamos assim sem poder explicar como é que Deus nos amou tanto. Nós, pecadores, voltamos as costas ao Senhor, nos rebelamos contra o seu mandamento, vivemos a vida à nossa moda e não à vontade de Deus. Nada obstante, Deus enviou Jesus, seu Filho amado. Nada obstante, Deus se sacrifica por nós. Nada obstante, Deus continua nos amando. Não por nossa causa, não por nossos méritos, mas porque o amor é a essência de Deus. Mas porque o amor está no coração de Deus. É atributo divino que ele não pode negar, ele não pode renunciar. Ele não consegue não amar. Até quando repreende, até quando adverte, até quando disciplina, o faz como um pai que, por amar aos seus filhos, assim procede. Este é o amor de Deus. Então, a vida eterna, primeiro de tudo, compreendamos bem, é fruto do amor de Deus, não propriamente de pesquisas científicas que nos ajudem a esticar a nossa vida, a termos longevidade temporal. Ela não vai resultar em vida eterna, mas o amor de Deus, sim. Segunda lição de João 3,16. A vida eterna é conquistada pela obra de Cristo. Deus deu seu Filho unigênito. Este deu é expressão de amor, mas esse deu é sacrifício. Esse Deus é uma obra do Filho de Deus a nosso favor. Esse deu implica na encarnação do Verbo, na encarnação do Filho de Deus, no fato do Filho de Deus ter sido feito homem, com todas as suas vicissitudes, limitações. Não há nada que se possa dizer que Jesus não foi plenamente humano, com necessidades, com carências, com aflições. Foi inclusive tentado, mas não pecou. A obra de Cristo é essencial para que nós tenhamos a vida eterna. E feita a encarnação, ela desemboca onde? Na crucificação. Cruz maldita, cruz pesada, onde ele levou, carregou todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades. Então a vida eterna é conquistada pelos méritos de Jesus, pelas misericórdias de Jesus, pelo sacrifício de Jesus que nós devemos ter sempre em mente. Por fim, a vida eterna é apropriada pela fé no Salvador. Para que todo o que nele crê em Cristo, tenha a vida eterna. O elemento fé entra aqui com muito vigor, porque Deus ama. O Filho realiza uma obra.
Mas o Senhor nos dá o recurso, a dádiva, o dom da fé para que nós possamos nos apropriar da vida eterna. E aqui é que muitas vezes nós titubeamos, claudicamos, manquitolamos, desistimos, ficamos apenas na expectativa e não exercemos a nossa fé. Desconfiamos que não é bem assim. Queremos colocar mais alguma coisa para poder ter a vida eterna. Nossa fé fica refém das nossas obras, nossa fé carece de algum esforço adicional, alguma reflexão a mais. Não. Basta crer. Basta dizer, sim, eu creio, Senhor, que és o meu único e suficiente Salvador, e já temos desde já a vida eterna, a qual se prorrogará até mesmo depois da nossa morte, e aí sim se consubstanciará em toda a eternidade. Apropriemo-nos, pois, então, desta maravilhosa vida perene, vida eterna. Ó Deus, ofereceste a nós esta dádiva maravilhosa da fé, mas reconhecemos que muitas vezes nós não nos valemos dela. Somos instados a praticar, ó Deus, coisas que concorrem com a fé. Perdoa-nos, ó Deus, porque na singeleza e na simplicidade do ato de crer se esconde aquilo que nós mais desejamos e almejamos, que é a vida eterna. Assim te agradecemos por ela, em Cristo Jesus. Amém.